Bem-vindos ao Mercolabcast, o podcast do Mercolab Diagnósticos. Nesse espaço receberemos convidados incríveis, onde poderemos conversar, trocar ideias mais a fundo sobre a medicina laboratorial e tudo que ela pode nos oferecer. Eu sou Gisele Dalcortivo, sou farmacêutica bioquímica de formação, atuo na gestão operacional do Mercolab Diagnósticos e promoverei conversas, conhecimento, networking sobre a gestão e operação de um laboratório de extensão. E no bate-papo de hoje, recebemos nossos dois convidados, Dr. Sérgio e Dr. André. Dr. Sérgio Malbur Filho é vice-presidente da Unimed Mercosul, atual presidente da Unimed Santa Catarina, é especialista em cirurgia do aparelho digestivo, ex-presidente e superintendente da Unimed Litoral e é diretor de mercado e novos negócios da Unimed Participações. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Oi, Gê. Muito obrigado. Dr. André Luz Guedes, que é diretor de inovação e negócio da Unimed Mercosul, na área da qual o laboratório fica sob sua alçada, atual diretor de desenvolvimento da Unimed Santa Catarina, é especialista em cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço, ex-superintendente e ex-presidente da Unimed Tubarão. Então sejam bem-vindos aqui conosco. E agora, Dr. Sérgio, queremos escutar um pouco do doutor, como que foi a idealização do laboratório, como isso começou, o pontapé inicial, para a gente conhecer um pouquinho. Então, Gisele, essa história começou há mais ou menos uns 16, 18 anos atrás. Faz tempo? Faz bastante tempo. E como é que começou isso? Porque o sistema Unimed, naquela época, começou a verticalizar os seus serviços. Começou a construir hospitais, começou a construir pronto-atendimentos, laboratórios, centros de imagem, oncologia e assim por diante. Então, esse movimento lá atrás, talvez 20 anos atrás, começou muito forte com pronto-atendimento, já começou com hospitais. E naquela época começou então essa pergunta, mas por que também não na questão laboratorial? E os laboratórios começaram a ser feitos nas diversas Unimedes pelo Brasil, mas já desde o começo se entendia que talvez pelo tamanho do sistema Unimed, que cobre 90% do Brasil, com as diferenças dos tamanhos das Unimedes, dos laboratórios que cada uma das Unimedes porventura viria a fazer, que nada mais lógico do que ter um laboratório de apoio, um laboratório de extensão dessas Unimedes. E essa conversa começou lá atrás, mas já na época existiam grandes players no mercado que fizeram com que a ideia não evoluísse assim tão bem. Ela houve uma discussão muito grande, nacional, em relação a isso. Na época nós montamos, inclusive, um comitê que saiu para estudar isso, investigar qual seria a melhor forma de construir esse laboratório, mas o assunto acabou não evoluindo. Passado alguns anos, esse assunto veio em Santa Catarina. Nós somos um estado muito verticalizado, do ponto de vista de tudo isso que eu falei, de hospital, laboratórios, imagem, oncologia, etc. E essa discussão no estado começou a ganhar uma dimensão um pouquinho maior, uma importância um pouquinho maior, já que tínhamos vários laboratórios, então várias Unimedes com vários laboratórios, seria interessante talvez fazer esse laboratório de apoio, de extensão das Unimedes. E o assunto começou a crescer, mas também por N motivos acabou não evoluindo, porque, enfim, haviam outros problemas muito maiores para serem resolvidos, outros investimentos mais emergentes e acabou não se evoluindo para isso. Até que na pandemia, quando começou o Covid, nós nos deparamos com um grande problema, que seria a realização do exame para Covid. Então a biologia molecular não era uma prática normal dos laboratórios, nem de Santa Catarina, nem do Brasil. E quando percebemos logo no começo de que provavelmente a pandemia poderia ter uma dimensão um pouquinho maior, veio o assunto de novo de nós então montarmos um laboratório de apoio naquele momento para fazer exame de Covid. E aí procuramos rapidamente um parceiro, porque isso necessitava agilidade, e aí sim,
conseguimos um parceiro em Florianópolis, um laboratório que já tinha uma experiência em genética, já tinha uma experiência em biologia molecular, e nada melhor do que fazer essa parceria e construir essa empresa. Então, a Federação Santa Catarina conseguiu fazer essa parceria e começamos a fazer o PCR, o exame de Covid. E que teve um resultado espetacular do ponto de vista, de todos os pontos de vista que tu possas imaginar. Primeiro, do apoio às Unimedes, né? Apoio a laboratórios, inclusive não pertencentes à Unimed, do sistema, que utilizaram, né? Utilizaram a nossa biologia molecular, e a questão da agilidade do exame, do resultado. Então, assim, isso causou um impacto muito grande no sistema, e aquilo tudo que nós tínhamos naqueles anos todos discutido, mas nunca tínhamos analisado do ponto de vista prático se era bom ou se não era bom, com o Covid chegou-se à conclusão de que era fundamental nós termos então esse laboratório. E aí a Federação Santa Catarina, então, ato contínuo, o Covid começou a reduzir, já começamos a pensar então em ampliar esse laboratório, e tivemos a ideia então de fazer esse laboratório de apoio, esse laboratório de extensão dos laboratórios que já existiam em Santa Catarina. E como nós tínhamos feito em Florianópolis, o laboratório de apoio do Covid, nos pareceu, até por uma questão geográfica, que seria muito interessante fazermos lá, apesar da federação ser aqui em Joinville, mas de nós fazermos em Florianópolis pela questão logística. E começamos então a fazer o projeto, a desenvolver tudo em relação à construção desse laboratório, mas daí voltamos naquela discussão antiga, que por que só Santa Catarina se nós podíamos ampliar isso para o Brasil inteiro? Porque o laboratório seria de apoio, seria de extensão para o sistema Unimed como um todo. Como o sistema não tem, nos parecia muito óbvio que muito mais importante fazer para o Brasil inteiro do que fazer só para Santa Catarina. Mas, claro, por uma questão de proximidade, por uma questão de uma integração muito maior que já existe no Mercosul, nos pareceu naquele momento muito mais lógico conversarmos com a Confederação do Mercosul, e a gente falou, vamos fazer um laboratório para o Mercosul, um laboratório de apoio para todo o sistema Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e depois, quem sabe, com isso, estender para o resto do Brasil. Então, a Mercosul foi convidada e, óbvio, entrou de cabeça nesse projeto, entendeu que esse é um projeto dos 3 estados, que esse é um projeto que pode ser transferido nacionalmente. E aí a Federação Santa Catarina repassou tudo que já tinha sido feito para a Unimed Mercosul, e a Unimed Mercosul passa, então, a abraçar o projeto. E aí sim, foi construído o laboratório, e aí tem toda uma história da criação do laboratório. Então, Gisele, quando se pensou começar o laboratório, óbvio que nós viemos com essa pegada do Covid, da biologia molecular. Mas entendíamos que o sistema tinha outras necessidades, como, por exemplo, a genética, que é um exame muito específico, que a imensa maioria das Unimedes, pela questão de volumetria, não tem sentido investir em genética, e que nós deveríamos ir, então, nesses 2 pontos. Mas também entendíamos que algumas Unimedes, mesmo que tenham laboratório, pela questão de volumetria, não conseguiu fazer todos os exames. Eles ainda tinham que terceirizar alguns exames. E outras Unimedes, também por uma questão de volumetria, não tinha sentido montar um laboratório. Então, o que eles poderiam fazer um posto de coleta e encaminhar para esse laboratório. Então, com isso, o Mercolab, quando nasceu, ele não nasceu só para fazer biologia molecular e genética. Ele saiu para fazer tudo. Mas, claro que respeitando a característica de cada uma das Unimedes, né, oferecendo como carro-chefe a biomol e a genética, e o laboratório de análises clínicas como uma opção para esses exemplos que eu dei. Então, construímos uma estrutura física, laboratorial, enfim, uma estrutura de tecnologia que pudesse contemplar desde o exame mais simples até o exame mais complexo. E assim foi criado o Mercolab, que é, sim, dentro da Unimed Mercosul, né, nós criamos uma holding dessa empresa, e o Mercolab, o laboratório,
está ligado a esta holding da Confederação Unimed-Mercosul. Doutor, acho que dá para a gente puxar um pouco a questão do conceito extensão, né? Até a gente conversou um pouco antes sobre isso. Hoje a gente utiliza o termo extensão além de apoio, né? O Mercolab não é só um laboratório de apoio, mas nós consideramos ele uma extensão do seu laboratório, isso que a gente fala para o cliente, né? Então, quando a gente busca esse termo extensão, é trazer a proposta, né? O que a gente quer dizer com isso? A questão do... Então, Gisele, essa sempre foi uma grande discussão nossa, né? O Brasil já tem grandes laboratórios de apoio, grandes, gigantes, por sinal. E nós não poderíamos entrar nesse mercado para fazer a mesma coisa que eles fazem, porque até talvez a competição não fosse muito justa. E qual sempre foi a grande reclamação dos laboratórios do Sistema Unimed? Que eles eram atendidos como mais um laboratório. Apesar de nós termos 21 milhões de clientes, nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro, nós temos uma penetração gigante, o nosso atendimento era como qualquer outro laboratório. Então, na discussão do Mercolab, sempre veio essa preocupação de que este laboratório, ele é um apoio, sim, mas ele é a extensão de cada laboratório da Unimed, onde a equipe técnica de cada Unimed tem acesso a esse laboratório, ele tem uma participação direta e indireta, inclusive da gestão, nos resultados desse laboratório. Enfim, ele é uma parte da sua Unimed que está numa outra localização, mas ele tem uma participação. E isso sempre foi discutido. Porque aí ficava, se não fizéssemos isso, ficaria parecendo que nós estávamos fazendo um laboratório para competir com os grandes players e só na discussão financeira. Não era discussão financeira. A questão financeira é uma parte da discussão. Agora, participar, ajudar, ser backup de alguns laboratórios, isso é muito mais importante e isso sim é o nosso discurso de Sistema Unimed. Sim. Quando o Sistema Unimed decidiu verticalizar, ele decidiu por N motivos. Por qualidade, por custo, mas principalmente para nós realmente nos tornarmos uma grande rede, né, que contempla desde a venda do plano de saúde até o atendimento final, passando por todas as cadeias. Uhum, certo. Então dá para a gente dizer que o propósito hoje do Mercolab é manter a sustentabilidade do sistema em si, rede credenciada? A gente comenta sobre isso, né, bastante. Isso. E quando se fala dos laboratórios próprios das Unimedes, talvez seja até fácil de entender, o Sistema Unimed montou um laboratório para dar apoio a isso. Não, porque tem as Unimedes que têm laboratório e tem aquelas que têm uma rede credenciada que pode perfeitamente usar o laboratório de apoio, porque ele já é um parceiro do Sistema Unimed. Tá? E aqueles que porventura não são, que se tornem. Então nós somos, na verdade, aí neste aspecto, mais um player no mercado, tá? Mas com o DNA de Unimed. Né? Então a parceria local, o entendimento de como aqueles clientes, como as pessoas, a comunidade vive, o Sistema Unimed sabe muito melhor do que talvez aquele laboratório que esteja num outro local do Brasil. Então, esse é o nosso grande diferencial. E a gente tentou trazer, e trouxemos isso, com certeza, a gente tentou, que eu digo, na discussão, deixar isso bem claro, e na prática nós trouxemos isso para a localidade. De estarmos juntos, não só dos laboratórios do Sistema Unimed, mas como dos parceiros, né? Todos da os nossa parceiros. rede credenciada. É isso que a gente traz também, né? Somos questionados quanto a isso, né? Vocês só atendem laboratórios Unimed? Não, porque a proposta do Mercolab é a sustentabilidade da rede em si, né? Isso. Então, isso bem forte. E, doutor André, o que o doutor vislumbra aí como atual diretor responsável pelo Mercolab, como negócio futuro, perspectivas para o Mercolab? Bem, eu acho que o Sérgio já fez um bom apanhado de tudo, né? Mas eu gostaria de ressaltar que eu acho que uma das coisas principais realmente foi ter nascido dentro de uma cultura cooperativista, né? Para os que não são do sistema, o cooperativismo não visa lucro, né? Então você tem uma empresa que nasce de um sistema que não visa lucro, mas sim que o resultado seja distribuído entre todos de uma certa forma, né? Já mostra que é uma empresa então que preza pela sustentabilidade do sistema de saúde no total, né?
Então, quando a gente oferta o serviço do Mercolab como um laboratório de apoio aos laboratórios do Sistema Unimed ou aos credenciados que também atendem, a gente tenta passar essa ideia para eles, né? Que a nossa ideia não é somente, é claro que queremos ter resultado para poder reinvestir, para poder contratar os melhores profissionais, os melhores equipamentos, mas a ideia da gente não é lucro, é ofertar um serviço de qualidade, né? Para que nossos profissionais médicos, profissionais de saúde possam atender muito bem os nossos clientes, Unimed e também a população em geral, né? Como futuro, eu acho que o laboratório ele tem muito a crescer em termos de expansão, né? Tanto dentro do sistema como fora, né? Eu acho que não dá para a gente fazer uma divisão, né? Eu acho que a gente tem que abarcar todos os públicos, né? E tentar passar essa cultura cooperativista para os nossos clientes também, não do sistema, né? Dentro do sistema, a gente já entende que os colegas estão, as Unimed, os presidentes da Unimed, os laboratórios próprios já estão entendendo melhor o que é o Mercolab, qual que é a proposta, né? E nós estamos expandindo bastante para os 3 estados do Sul, onde nasceu a empresa, né? Mas também já temos planos de expansão já em andamento para o Norte e Nordeste, para a região de São Paulo, né? Tanto o estado como a capital, junto com parceiros também, né? A aceitação tem sido muito boa justamente por causa dessa proposta de ser um laboratório em que o atendimento é diferenciado, né? Sim. Então, além desse ponto de vista, a gente também tem pensado em investir muito na parte da qualidade, né? E quando a gente fala qualidade, pode ser um jargão comum, mas a gente realmente acredita nisso, porque o sistema Unimed ele é baseado nisso. Isso, né? E é um pouco do que o Dr. Sérgio falou antes, né? O DNA. Qual é o nosso DNA também, né? Isso. A questão da qualidade laboratorial, qualidade analítica. Isso. E esse é o princípio dos serviços, recursos próprios do sistema Unimed, né? Seja um hospital, seja um laboratório, seja uma clínica de diagnóstico, sempre proporcional ao que é de melhor, né? E o que nos dá alegria e comprova isso? Recentemente, o laboratório Mercolab, ele teve toda a sua equipe técnica e seu parque, né, envolvido num trabalho feito aqui no estado de Santa Catarina, de biologia molecular em crianças com transtorno do aspecto autista, né, que está muito em voga, né? Então foram mais de 3.000 casos estudados. Foi publicado um paper, um trabalho científico, né? E esse trabalho foi aceito numa revista de renome internacional, que é muito difícil você publicar, que é a revista Nature, uma revista internacional, né, da área médica. Além disso, o trabalho foi aceito também para ser apresentado num evento médico na Alemanha. Então isso nos deixa muito assim, contentes em saber que o laboratório ele tem esse nível de qualidade, né? Ele tem 2 anos de mercado e já está com esse know-how, tem, né? Esse know-how. E é claro que isso passa pela experiência dos profissionais que estão lá dentro, que já vêm há muito tempo atuando, né? E que trouxeram esse conhecimento, esse gabarito para dentro do nosso laboratório, né? E é isso que a gente sempre preza. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Prezar pela qualidade, pelo relacionamento com todos os nossos clientes, né? E levar sempre a cultura cooperativista, que é uma cultura belíssima, né? Que nós temos mais de 200 anos de história de cooperativismo no mundo e aqui no Brasil mais de 50 anos na área da saúde, né? Então, essa é a nossa base, esse é o nosso DNA, né? Tem uma questão também que eu estou na operação lá, né? E vivencio muito e os clientes nos pedem isso e fortalecem essa questão, é o atendimento, né? A base do atendimento também. O que o Mercolab quer fazer de diferente hoje na questão de atendimento, que é muito disso que vocês já trouxeram, né? O nosso diferencial é estar com o cliente, estar presente e não ser mais um dos mesmos. E a gente tentar buscar a nossa essência desde lá da história, da construção, do que se quis com o Mercolab, né? Do porquê surgiu o Mercolab, e a gente conseguir manter isso não enquanto estamos ali numa margem de crescimento, né? Mas no futuro também, né? Certo. Mais alguma coisa, doutores, que queiram pontuar? Eu acho que foi o primeiro episódio, né? Acho que nós estamos super satisfeitos com essa oportunidade de poder falar alguma coisa para o sistema, para as pessoas entenderem o que é o Mercolab. Até porque nos perguntam isso, né? Como que isso surgiu, o que é o Mercolab hoje, o que representa para o mercado. Mas eu acho que daqui talvez, né, Gisele, a gente podia, e André, podíamos fazer o desafio
daqueles que não conhecem o Mercolab, que não conhecem toda essa cadeia que foi dita, que procurem o Mercolab, que nos procurem, né, para que a gente possa mostrar. É isso aí, ficamos lá em Palhoça, né, doutor, em Florianópolis. Tanto dentro do sistema como fora do sistema, né? Então, um laboratório de análises clínicas, ou, enfim, alguém que precisa de biologia molecular, que precisa de genética, que precisa de exames de análises clínicas, mas que gostaria de conhecer, entender essa filosofia do Mercolab, que venha, estamos lá, temos uma estrutura física gigante, profissionais, como o André falou, como tu falou, assim, de reconhecimento, venham nos conhecer, que vai ser muito bom. Venham que vocês vão gostar. Então, obrigada, doutores. Vamos caminhando aí para o final do nosso primeiro episódio. Agradeço pela presença e agradeço aos ouvintes. Não menos importante, curtam, compartilhem e vamos nos acompanhando aí nas redes sociais. Obrigada. Muito obrigado.